Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de WandaVision. Sim, a primeira série da Marvel Studios, que estreou recentemente no Disney+. Tem cobertura de WandaVision no canal, com vídeo novo toda semana, e inclusive já saiu o primeiro vídeo lá com o Michel. Mas esse aqui é um vídeo extra, eu vou apresentar esse casal pra vocês. Quem são Wanda e Visão, como eles viraram um casal, e sobre o que é essa série. Eu achei legal trazer esse vídeo mais pra iniciantes, porque o universo cinematográfico da Marvel tem bastante coisa, então não necessariamente você já viu tudo ou se lembra tanto de todos os personagens, né? E também porque eu acho que o WandaVision pode ser um ótimo ponto de entrada pra esse universo, mas é legal você ter um contexto dos personagens antes. Então hoje eu vou trazer quem são esses personagens, quais são os poderes deles e também algumas indicações de quadrinhos, se você quiser saber mais sobre eles. E eu fico muito feliz de dizer que esse vídeo foi feito em parceria com o Disney+. Pra quem não conhece, o Disney+ é a plataforma de streaming da Disney. E isso inclui vários estúdios e marcas, Disney, Pixar, National Geographic, Star Wars e sim, a Marvel também. E no Disney Plus também vai ter um monte de séries originais e exclusivas da Marvel, como por exemplo, o WandaVision, que tem episódio novo toda sexta-feira. Pra você conhecer o Disney Plus é só clicar no link que tem aqui na descrição e agora bora de WandaVision. Ok, então como vocês viram no meu último vídeo, WandaVision é basicamente uma série que mistura o universo cinematográfico da Marvel com o estilo de sitcom clássica, aquela série de TV de comédia. Na história, a Wanda e o Visão tentam viver uma vida ideal no subúrbio americano, só que né, eles são super-heróis. Então, tem várias cenas cômicas com eles tentando esconder os superpoderes dos vizinhos ou dos colegas de trabalho, por exemplo. Mas lembra que eu falei que é uma mistura com o universo cinematográfico da Marvel? Então, é porque não são só as cenas de humor. Apesar delas serem super fofas e eu gostar muito, tem também um mistério rolando, porque logo no começo você já começa a suspeitar que nem tudo é o que parece. Tem alguma coisa errada rolando. E eu até brinquei no outro vídeo que pelo menos nesses 3 episódios que já saíram, a trama te entretém de 2 jeitos. O primeiro jeito é a trama geral do episódio mesmo. Por exemplo, o casal preparando um jantar de última hora pro chefe do Visão, sem mostrar que eles têm poderes. Mas o segundo jeito é que enquanto você se entretém com essa trama, ao mesmo tempo você tá observando tudo do episódio, cada detalhe, pra ver se você encontra uma pista do que tá acontecendo de verdade ali. E por que isso? Bom, é porque a gente tá lidando com super-heróis. E um deles tem o poder de manipular a realidade, né? Então eu acho que chegou a hora de conhecer os membros desse lindo casal. Quem são Wanda e Visão? Começar pelo Visão, que é a nossa máquina superpoderosa favorita. Uma coisa bem importante do Visão é isso, que desde que ele surgiu nos quadrinhos, lá em 1968, ele não é um humano, mas sim uma máquina. Nas HQs ele é super forte porque ele tem um corpo sintético, com alta resistência, com alto reparo e um sistema interno de computador que é um dos mais poderosos do mundo. Isso, inclusive, nos quadrinhos já deu até alguns problemas pra ele, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. Ele tem uma capacidade imensa de armazenagem de dados e projeção holográfica. Ele é basicamente o meu computador dos sonhos. Mas isso não é tudo, porque tem também a joia que o Visão tem na testa, que nos quadrinhos é a joia solar, e essa joia dá o poder de absorver a energia do sol e a capacidade de projetar raios de calor super poderosos. O Visão também pode controlar a densidade do corpo dele, tanto de uma parte só como do corpo inteiro. Então ele pode ficar super denso ou ultra leve, pode ganhar a capacidade de voar, porque ele pode ficar menos denso que o ar, por exemplo. E ele consegue até ficar imaterial. E esse controle de densidade pode tanto ser usado de modo defensivo quanto de modo ofensivo. Agora, falando do MCU, o Visão também é uma máquina que é capaz de ter sentimentos e ele tenta sempre entender o lado dos humanos. Mas mesmo assim, ele tem um corpo sintético com uma alta capacidade computacional. A maior diferença é que a joia que ele tem na testa não é a joia solar, mas é a joia da mente, que é uma das joias do infinito, lembram? A joia da mente é a mesma joia que aparecia no cetro do Loki em Vingadores. Inclusive, presta atenção nessa joia porque ela vai ser muito importante nesse vídeo aqui. E o Visão apareceu pela primeira vez no cinema em Vingadores Era de Ultron, que é o mesmo filme em que a Wanda aparece pela primeira vez também, olha só o chip aí. Aliás, Era de Ultron e todos os outros filmes do MCU estão disponíveis no Disney+. Então sim, dá pra você ver os filmes dos Vingadores em 4K sem sair de casa, tá? Eu tive que rever alguns dos filmes pra me preparar pra WandaVision e eu reparei que eles têm várias playlists ali no Disney Plus que eu achei bem legais, porque eles separam, por exemplo, as fases do universo cinematográfico da Marvel, então se você quiser ver os filmes na ordem de lançamento você consegue, mas também tem uma playlist que junta todos os filmes em ordem cronológica, então se você quiser ver a ordem dos acontecimentos, você pode pegar lá desde o primeiro filme do Capitão América e assistir todos até o Vingadores Ultimato. Mas voltando aqui à Era de Ultron, nesse filme o Ultron tá
estava criando um corpo pra ele mesmo à base de Vibranium, que é aquele metal super resistente, o mesmo do escudo do Capitão América. Só que antes dele terminar o processo todo, os Vingadores pegaram esse corpo, levaram pra torre deles, e lá o Tony Stark, o Homem de Ferro, pegou o sistema operacional do Jarvis, ou seja, uma inteligência artificial, e instalou nesse corpo. E eu amo essa cena porque ela é muito caótica. Tem uma parte dos super-heróis que não quer que ative o corpo, e eu entendo eles não quererem, mas tem outra parte que quer, e eu também entendo eles quererem. Aí começa a maior confusão, tiram o cabo da energia, e o Thor vai lá no meio e solta um raio direto. Aí com isso ele acorda esse corpo que tá com a joia da mente na testa, e é o Visão. E um detalhe que eu reparei revendo a Era de Ultron é que a primeira pessoa que o Visão olha assim que ele acorda é a Wanda, então achei fofo. Essas cenas do Visão, pra mim, estão entre as melhores coisas de Era de Ultron. Eu gosto muito, por exemplo, quando o povo tá lá ainda decidindo se confia nele ou não, né? Afinal, ele era pra ser o corpo do Ultron, e o Visão faz um discurso e basicamente ele conclui, tá, vocês podem não confiar, mas vamos lá. E aí ele pega casualmente o martelo do Thor e entrega pra ele. Sendo que numa cena anterior do próprio filme, quase todos os Vingadores tentaram levantar esse martelo e ninguém era digno o suficiente. Aí agora chega esse cara novo e levanta assim casualmente, como se não fosse nada. Eu amo como todo mundo fica mega chocado. Aliás, uma curiosidade que eu vou deixar aqui rapidinho é que nos quadrinhos, apesar de ter sido de outra forma, a criação do Visão também foi pelo Ultron. Uma coisa que tem em comum, tanto nos filmes quanto nas HQs, é que o Visão sempre tá constantemente questionando a própria humanidade. Mesmo ele sendo um androide, ele questiona a própria humanidade, né? E essa temática é algo muito recorrente em ficção científica. Também uma das características que eu acho que tornam o personagem tão interessante. Tanto que uma das recomendações de HQ desse vídeo é o Visão do Tom King, que no original é The Visions, né, no plural. É muito legal, recomendo demais, até porque é super curtinha, vale muito a pena. Mas ok, agora que a gente falou da parte do Visão de WandaVision, vamos falar da parte Wanda de WandaVision, né? Quem é a Feiticeira Escarlate? Ok, enquanto o Visão tem um corpo sintético, a Wanda Maximoff, que também é conhecida como Feiticeira Escarlate, é humana. Ela apareceu nos quadrinhos pela primeira vez em 1964, isso já faz 57 anos. Eu queria saber, inclusive, se tem alguém que tá assistindo esse vídeo, algum seguidor aqui do canal, que já lia quadrinhos naquela época. Tem que ser um pouquinho mais velho, então, que 57 anos. Será que tem alguém por aí? Então, a personagem é super clássica, né? Tem até nos trailers de WandaVision uma homenagem ao uniforme clássico dela nos quadrinhos, e o pessoal ficou falando até que a Elizabeth Olsen parecia a Vera Fischer, mas aí depois o jogo virou e a própria Vera Fischer se fantasiou de Feiticeira Escarlate, que eu achei o máximo. Mas voltando aqui, olha só que interessante essa diferença das HQs pros filmes. Inicialmente, a Wanda e o irmão gêmeo dela, o Pietro Maximoff, que também todo mundo conhece como Mercúrio, os dois tinham surgido como mutantes. Como eu falei, a Wanda é um personagem que já existe há quase 60 anos. Então, já rolaram várias versões dela e da história dela nos quadrinhos. No cinema, a gente tem uma nova versão da personagem, né? Então, no MCU, por exemplo, ela e o Pietro não têm origens mutantes. O que a gente sabe nos filmes é que os dois gêmeos vieram de Sokovia, que é um país fictício no leste europeu. E eles apareceram também pela primeira vez no Era de Ultron. Eles eram fruto de experimentos do Barão Wolfgang von Strucker, um chefão da Hydra. E esses experimentos eram com a joia da mente que tava no cetro do Loki. Lembra que eu falei que essa joia ia ser importante pra esse vídeo? Pois é. Aí a Wanda e o Pietro foram as únicas cobaias que sobreviveram a esses experimentos. E a Wanda, tanto nos filmes quanto nos quadrinhos, é muito poderosa. Nas HQs, ela tem um altíssimo domínio de magia. Ela teve vários treinamentos com magos poderosos, inclusive. E ela também tem esse poder inato que é deturpar a realidade. Mas, Mikan, o que exatamente significa deturpar a realidade, né? Nesse caso, eu acho legal até usar uma definição mais antiga do poder da Feiticeira Escarlate. Diziam que ela era aquela que controlava a probabilidade. E eu acho que isso ajuda bastante a entender na prática esse poder dela. Basicamente, de acordo com o que a Wanda quer, ela pode criar uma realidade diferente da que existe. E ela pode convencer todo mundo de que aquilo ali é o mundo real. Um exemplo de quão poderosa a Wanda é um momento em que ela sofre uma série de perdas. E aí ela acaba atacando a mansão dos Vingadores, causando muita destruição. E aí tem um momento que é mega clássico nos quadrinhos, que se chama Dinastia M. Nesse momento, a Wanda cria uma realidade em que cada personagem da Marvel vive o seu desejo mais profundo. Aí a história segue e eles conseguem descobrir que essa realidade é falsa e desfazer tudo. Só que a Feiticeira Escarlate ainda estava extremamente depressiva e ela fala as palavras mágicas que balançam o universo do X-Men.
No More Mutants, ou seja, chega de mutantes. E com essas 3 palavrinhas, 98% dos mutantes perderam seus poderes e pararam de nascer novos. Vocês têm noção do que é um ser com o poder de criar uma realidade e causar basicamente a extinção mutante? No universo cinematográfico da Marvel, até esse momento, a Wanda não chegou nesse nível de demonstração de poder, mas ela tem muito potencial. Principalmente agora em WandaVision, né? Que eu acho que muitos dos mistérios estão relacionados ao poder da Feiticeira Escarlate de manipular a realidade. Então tá, a gente sabe quem é Visão, a gente sabe quem é Feiticeira Escarlate, mas tinha uma galera que não sabia ou que não lembrava que eles eram um casal. Então bora falar disso rapidinho. A ideia da Wanda e do Visão serem um casal é uma coisa que existe há muito tempo nos quadrinhos da Marvel. Eles são um casal mega clássico. Desde a época que ela abandonou a Irmandade e entrou pros Vingadores, já rolava um clima entre os dois, sabe? E eles acabaram se casando em Visão e a Feiticeira Escarlate, que é um quadrinho de 1985. E eu fico muito chocada porque eu não era nem nascida e esses dois já se pegavam lá nos quadrinhos. Mas vamos falar do cinema. Como eu citei, já tem uma olhadela ali entre os dois quando Visão nasce em Era de Ultron, né? E o que eu acho muito legal é que esse romance foi sendo construído ao longo dos filmes mesmo. Tem um momento em Capitão América Guerra Civil que colocam a situação do Visão cuidar da Wanda na mansão dos Vingadores, né? Por que ele tava fazendo isso, né? Naquele momento ela tava super fragilizada, ela tinha acabado de perder o irmão e sem querer ela tinha causado a morte de várias pessoas em uma missão. Então o Visão tava meio de guardinha lá pra garantir que ela não fizesse nada pra outras pessoas, sabe? Mas assim, mesmo num momento tenso como esse, já dava pra entender que algo iria rolar ali. Tem uma cena muito fofa, por exemplo, que ele cozinha pra ela, mesmo nunca tendo comido nada na vida. Lembrando, ele é uma máquina, né? E ele cozinha pra ela, é muito fofo. E aí tem todas as confusões de Guerra Civil, né, que rolam a partir daí. E aí tem até a cena emblemática em que o Visão vê a Wanda machucada e vai ao auxílio dela e acaba causando um ferimento grave no Máquina de Combate. Então já dá pra perceber que os dois estavam com uma conexão muito forte ali. Dá pra ver a paixão vindo. Uma coisa que eu acho muito interessante é que em Guerra Civil, os dois ficaram em lados opostos, né? Porque a Wanda ficou no time do Capitão América e o Visão ficou com o time do Homem de Ferro. Só que aí tem 2 anos entre Guerra Civil e Guerra Infinita, né? E durante esses 2 anos, a Wanda e o Visão começaram a se encontrar secretamente e deu namoro. Só que aí foi só o Visão dar a ideia de deixar tudo pra trás, pra eles viverem em paz esse romance, longe das confusões dos super-heróis, que eles são atacados pelos Assexas do Thanos. Aí aqui eu vou entrar em spoilers de Guerra Infinita, então se você quiser pular, tem a minutagem aqui na tela, mas você também pode ir ver Guerra Infinita lá no Disney Plus e voltar aqui no vídeo depois disso, né? Então, em Guerra Infinita, a gente tem o que provavelmente é o momento mais forte desse chip, que é o Visão pedindo que a Feiticeira Escarlate destrua a joia na testa dele. Lembra, a joia da mente, é uma das joias do infinito. Então, destruir impediria que o Thanos conquistasse todas as joias do infinito e eliminasse metade da vida do universo. Ou seja, realmente seria algo bom pra eles destruir a joia. Só que também, basicamente, mataria o Visão. E a Wanda, o próprio Visão fala, é a única que poderia fazer isso. Então ele vai lá, fica convencendo ela e ela faz, o que é muito triste. Tipo, é necessário, mas é muito triste ao mesmo tempo. E mais triste ainda é que o Thanos volta no tempo e pega a joia mesmo assim. Ai, que ódio do Thanos, sério. Enfim, estavam tentando trazer o Visão de volta, mas por enquanto ainda não conseguiram. Ou será que conseguiram? Porque em WandaVision a gente tem os dois vivendo uma vida aparentemente normal, né? Bom, como eu falei, WandaVision é uma série que é cheia de mistérios, então a gente provavelmente vai ter respostas pra essa pergunta daqui a alguns episódios. Mas enquanto isso eu tô amando ver esse casalzão junto, porque eles são muito fofos. Ao mesmo tempo que são super diferentes, os dois combinam demais. E agora, por último, aqui no vídeo eu vou deixar uma listinha de recomendações de quadrinhos sobre os dois personagens. Inclusive, eu também tô lendo esses mesmos quadrinhos nos últimos tempos pra me preparar pra série. Quem me recomendou essas leituras foi a Belle Félix, que também foi a consultora de quadrinhos no roteiro desse vídeo, então muito obrigada, inclusive. O primeiro é o Visão, do Tom King e do Gabriel Hernandes Walta, que eu já tinha citado aqui no vídeo, né? São 2 volumes só. Aí tem Visão e Feiticeira Escarlate Dia das Bruxas, que é uma outra história que se passa num subúrbio americano, só que em vez de ser o Visão que construiu a própria família, é dele com a Wanda, os dois recém-casados, enfrentando inimigos na casa deles. E pra acompanhar aquele surto que eu comentei que a Feiticeira Escarlate teve e mudou completamente o cenário dos mutantes nos quadrinhos, a gente tem Vingadores A Queda, Dinastia M e Vingadores A Cruzada das Crianças. Essas são as dicas de leitura e eu espero ter ajudado vocês a entender melhor esses dois personagens que eu amo tanto do universo cinematográfico da Marvel. Deu pra perceber nesse vídeo que eu shippo os dois bastante, né? Eu shippo Wanda e Visão e eu queria saber se vocês também shippam os dois e quais as dúvidas que vocês têm sobre esses personagens. Vamos conversar aqui nos comentários. Lembrando que os 3 primeiros episódios de WandaVision já estão disponíveis no Disney Plus e que toda sexta-feira tem episódio novo.
novo. Aqui no canal também, toda segunda tem vídeo novo sobre a série, e como eu sei que alguns de vocês estão consumindo vários vídeos sobre WandaVision, eu já queria hypar vocês, porque semana que vem vai ter vídeo de WandaVision no canal Piuí. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo pra vocês conhecerem. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!